Muito bom dia, paz e bem, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saudação cordial nesta manhã de terça-feira, estamos vivendo o dia 26 de setembro do ano de 2023. E de pronto eu quero te convidar para a gente rezar agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloquemos aos pés da imagem de Nossa Senhora de Fátima a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santos Cosmes e Damião, rogai por nós. Hoje, dia 26, uma terça-feira, a igreja, na sua liturgia, celebra São Cosme e Damião. Daqui a pouquinho eu vou celebrar a missa. E se você vê algum sacerdote hoje aí na sua comunidade ou pela televisão, certamente ele vai estar de cor vermelha, porque recorda o martírio de São Cosme e São Damião, que diz a tradição provavelmente eram irmãos e médicos. Certamente no exercício da sua profissão, muito caridosos eram. E sempre, diz a tradição ainda, que sempre que alguém vinha consultá-los, né, fazer uma consulta, né, eles sempre pediam a licença de falar um pouquinho de Jesus para o paciente. Interessante, né? Colocando assim que o grande doutor, o grande médico é o próprio Jesus, aquele que oferece remédio para a nossa alma de modo especial. Então, nós pedimos confiantemente hoje a intercessão deles junto a Deus. Eles que foram martirizados, foram assassinados por causa da fé em Jesus. Pela sua adesão a Cristo, morreram, perderam a sua vida neste mundo, mas certamente ganharam para a vida eterna. Eu estava pensando assim no martírio, né? O martírio certamente é uma grande graça que a pessoa recebe de Deus, tá? Não é as suas forças humanas, sua boa vontade que vai sustentar nesse combate último da vida, tá? Para quem recebe esta graça. Então eu estava pensando assim, você pode até me ajudar no raciocínio e colocar até a sua opinião. Eu estava pensando assim que aqui no Brasil, se viesse aí uma onda, né, de mártires, isso é uma perseguição, né, uma perseguição. E se essa perseguição chegasse assim e falasse: Frei Levi, seu João, Dona Maria, você vai morrer se não renunciar à sua fé. Eu acho que uns 80% aqui no Brasil renunciaria à fé. Renunciaria à pessoa de Jesus, né, para não perder a vida. A nossa fé, eu acredito que é uma fé muito fraca ainda, né, pouco esclarecida, uma fé feita só de objetos, né? A nossa fé, na grande maioria, não é uma fé como uma resposta à pessoa de Jesus, ao seu projeto de vida, né? Aliás, às vezes a gente nem se dá conta que fazemos parte de um projeto do reino de Deus. A gente luta mesmo pelo nosso time de futebol, por nosso partido político, pelos nossos interesses econômicos, até pertencemos a sociedades que nos ampliam aí no nosso orgulho, né? Isso aí não sustenta a nossa fé, o nosso seguimento a Jesus, não sustenta. Os mártires que hoje celebramos foram capazes, auxiliados pela graça de Deus, eu repito, capazes de perder a sua vida e entregá-la em testemunho da sua fé. Que fortaleza de ânimo, né, gente? Muito bem, pensemos um pouco nisso, né?
Gente, nós estamos amanhecendo a terça-feira, aqui em Guarapuava está bonito, meio fechado o tempo. Ontem no fim da tarde, aquele calorão, né? Fim da tarde já choveu, já amenizou de novo, então estamos aí amanhecendo um novo dia. Nós temos em nossas mãos o evangelho de hoje, Lucas capítulo 8. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, dizendo: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te querem ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Não tenho dúvida que logo depois Jesus certamente acolheu com alegria sua mãe, seus parentes, né? Depois da reunião, possivelmente. Depois que dispersou a multidão, né? Eram todos muito importantes para Jesus. Sua mãe, seus parentes, seus familiares, pois ele os amava, certamente. Juntamente por isso, podia elogiar os que viviam as propostas de Deus, dizendo que eram para ele como mães e irmãos. Então, se a gente quer fazer parte da família dos filhos de Deus, lembremos-nos de ser também cumpridores da vontade de Deus. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, possamos deixar a marca daqueles que amam, daqueles que obedecem, daqueles que livremente edificam o reino de Deus, colocando a sua vida à disposição, a serviço do reino de Deus, dos irmãos, da pessoa de Jesus. Esse novo dia que Deus coloca em nossas mãos, renovemos essa disposição interior e caminhemos amparados pela palavra de Deus e pela intercessão de São Cosme e Damião. E é justamente a intercessão dele que nós pedimos agora, suplicando a bênção de Deus sobre sua casa e família, sobre sua saúde e empreendimentos deste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.